Estamos na ponta da linha aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o Coronel Nivaldo Restivo, que é o secretário de Administração Penitenciária. Entrevista importante para o ouvinte por conta do que aconteceu ontem em parte do sistema penitenciário paulista. Bom dia, Coronel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Quantos presídios tiveram um problema ontem de rebelião, fuga de presos e quantos presos já foram recapturados até agora? Bom, nós tivemos problemas em 4 unidades das 176 que compõem o sistema penitenciário paulista. Tivemos problemas em Mongaguá, em Tremembé, Porto Feliz e Mirandópolis. Todas unidades que abrigam presos do regime semiaberto. Qual é o preso do regime semiaberto? É aquele que tem a possibilidade de saída diária para o trabalho ou saída diária para o estudo pela manhã e ao final da tarde, início da noite, ele retorna para a custódia na unidade prisional. Nós estamos nesse exato momento em 3 unidades, Porto Feliz, Tremembé e Mongaguá, com a tropa da administração penitenciária fazendo a contagem dos presos. Essa providência é feita 2 vezes ao dia, pela manhã e ao final da tarde, de maneira que, terminado esse trabalho, nós teremos exatamente a quantidade de fugitivos dessas 3 unidades. Mas quer dizer, pelo sistema que eles estão presos, eles não precisariam fugir do presídio, era só não voltar, né, Coronel? Era mais fácil. Pois é, Zé, era muito mais fácil e menos traumático, tanto para a administração penitenciária como para eles próprios, porque uma fuga acrescentada de uma lesão, uma fuga acrescentada de um dano ao patrimônio público, gera responsabilização. Todos aqueles que forem recapturados, e já temos bastante deles que foram, eles vão regredir de regime, ou seja, eles cumprirão a pena no regime fechado, perderão o direito de saída diária para o trabalho, perderão o direito de saída diária para o estudo e perderão o direito das saídas temporárias prevista na legislação brasileira, de até 7 dias, né, por 5 períodos, são 35 dias no máximo por ano. Esses benefícios serão cortados justamente por conta do movimento e por conta da evasão de uma unidade prisional. Agora, Coronel, se eram presos do semiaberto, por que aquela imagem que está correndo hoje em todos os grupos de WhatsApp de presos saindo correndo do presídio de Mongaguá, se eu não me engano, né? São ali dezenas de pessoas numa turba escapando de alguma coisa. O que foi aquilo? Então, Thais, quando nós tivemos a confirmação da suspensão desse benefício, vamos só contextualizar para a gente poder entender. A saída temporária é um benefício previsto em lei. Nós teríamos, na data de hoje, a possibilidade de ter quase 35 mil presos do regime semiaberto nas ruas, com determinação de retorno no dia 23 de março. Então, eles ficariam uma semana sem controle sanitário, sem acompanhamento de saúde, e voltariam para o sistema prisional, certamente com um risco muito grande aos nossos servidores, um risco muito grande à própria população carcerária, um risco muito grande para as visitas que se sucederiam no retorno, enfim, um risco muito grande para a população de São Paulo. Tínhamos dois problemas diante de nós, ou permitir que o sistema fosse completamente tomado pela epidemia que nós temos, pela pandemia mundial, ou fizéssemos, como um acordo com o Poder Judiciário, a solicitação de suspensão temporária desse benefício. E nós optamos por aquela medida que fosse a menos lesiva para o povo de São Paulo, que é justamente pedir a suspensão desse direito. Eles não perderam o direito. A gente só vai pedir para que eles gozem dessa... Houve o adiamento, né? Mas acho que não foi bem explicado isso, hein, Coronel? Mas foi explicado. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Na verdade, a equação é de fácil compreensão. Todos os presos do regime semiaberto foram avisados de que o risco é muito grande deles saírem nessa saída temporária e retornarem ao sistema. É um risco para eles, é um risco para a família. A nossa preocupação é com o nosso servidor, mas, acima de tudo, é um risco para a população de São Paulo. No momento em que estamos adotando medidas para a contenção da expansão dessa enfermidade, é uma contribuição importante do sistema julgar que o risco não compensa o benefício. Eles recebem visita, Coronel? Eles recebem visita ou como eles saem? Eles podem ir
visitar a família? Como é que funciona isso? Quando eles saem, eles têm a possibilidade de fazer o que bem entender, de frequentar o local. Lógico que existem restrições de circular à noite, mas eles têm que informar, por exemplo, onde estarão. Então, um preso aqui de São Paulo, ele fala assim, olha, eu estarei nesses 7 dias na cidade do interior do estado, cita a cidade que ele tem a família lá, a família é onde ele reside. E ele tem possibilidade de interagir com várias pessoas nesse período de 7 dias. Agora, Coronel, o que chamou atenção também nessa imagem aí é a facilidade com que eles saem dali, né? Claro que é um presídio de semiaberto, tem outras circunstâncias, outras condições de segurança em relação a um presídio em que o regime é fechado, mas a impressão que fica para quem não conhece o sistema penitenciário profundamente, como é meu caso, é que a hora que eles resolverem, eles vão embora, assim, como se eles estivessem em casa, passa a mão na chave e sai fora. Como é que é isso aí, secretário? É muito pertinente mesmo. Vamos aos esclarecimentos necessários. Nós temos 3 regimes de cumprimento de pena no Brasil. Regime fechado, semiaberto, regime aberto. Nesse caso específico, semiaberto, as unidades que abrigam esses presos, elas não têm muralhas, essas unidades. É a legislação que estabelece isso. Então, nós temos tela de proteção, diferente de uma penitenciária em que nós temos muralha de 7 metros de altura, aquela coisa toda. Os servidores que fazem a vigilância do preso do regime semiaberto não trabalham armados. Eles não podem trabalhar armados. A permanência do preso numa unidade dessa, o legislador quis fazer com que isso ocorresse muito mais pelo o senso de disciplina, de autodisciplina, de permanência, do que propriamente pela instalação de barreiras físicas que pudessem impedir a fuga. Porque quando o legislador formatou essa modelagem toda, ele previu que deveria haver uma progressão de regime do menos gravoso para o mais gravoso. Então, começa no regime fechado, vai para o semiaberto, onde ele começa a ter possibilidade de interagir novamente com o meio social, e depois o regime aberto para prepará-lo definitivamente para o convívio social. Então, justamente por isso que as unidades que abrigam presos do regime semiaberto não dispõem de barreiras físicas de contenção, não dispõe de vigilância armada para evitar a fuga. Coronel Nivaldo, a gente viu imagens que foram divulgadas, né, do interior dos presídios. Essas imagens foram gravadas por presos, né? O preso do semiaberto pode ter celular dentro da unidade prisional? Não, de maneira alguma. A permanência, o uso de telefone celular em unidades prisionais é proibido. Preciso definir se, de fato, elas foram feitas por presos ou por alguma outra pessoa. Porque o ingresso de todo preso, ou toda visita, qualquer pessoa que ingressa numa unidade prisional se submete ao escaneamento corporal, para verificar se está portando algum tipo de objeto ilícito que não possa ter acesso às unidades. Então é preciso saber, de fato, se essas imagens foram feitas por presos. Coronel Nivaldo Restivo, o que fazem esses presos no regime semiaberto? Quando eles saem, onde eles vão? Trabalho não tem. Não tem para quem não tem problemas com a justiça? Vai ter para preso? Tem, na verdade tem, Zé. Nós temos aproximadamente 41 mil presos que exercem algum tipo de atividade laboral no estado de São Paulo. Nós temos muitas empresas privadas, muitas prefeituras que contratam esses presos para serviço de zeladoria, por exemplo, para capinar praça, para pintar guia, para fazer pinturas em próprios públicos. Então, a oferta de serviços, ela existe, poderia ser maior, mas ainda assim ela contempla grande parte da população carcerária. Então, o preso que está numa unidade do regime semiaberto, ele tem essa possibilidade de ser contratado para exercer alguma atividade. Agora, na saída temporária, a saída não o obriga a exercer alguma atividade laboral ou educacional. A saída temporária o legislador quis dar uma oportunidade dele iniciar o processo de reinserção social. Agora, tem mão de obra para fiscalizar esse trabalho? Tem, os nossos agentes fazem a fiscalização e nós temos também tornozeleira eletrônica para monitorar à distância esse custodiado, caso nós não tenhamos a presença, a disponibilidade de um servidor para acompanhar. Agora, secretário, como é que o senhor qualifica o ambiente no sistema carcerário paulista, no regime fechado também, a partir do momento em que começou-se a divulgar essa possibilidade de contaminação por coronavírus? Hoje é um ambiente instável ou estável o do regime fechado?
Na verdade, o ambiente carcerário é um ambiente que, por suas próprias características, ele tem um potencial maior de promover a disseminação de doenças respiratórias e dermatológicas. Por exemplo, confinamento, a grande quantidade de pessoas no mesmo local, mas é preciso dizer que nós não temos nenhuma incidência de Covid-19 na população carcerária. E o que pretendemos é justamente, com essas medidas, minimizar o quanto for possível a incidência disso dentro da unidade prisional, porque depois que ela se instalar, a dificuldade para o enfrentamento vai ser muito maior. Coronel Nivaldo, por que 35 mil presos iam sair agora? Normalmente essas saídas temporárias não são em época de comemoração, Dia dos Pais, Dia das Mães, feriados. Por que haveria essa saída nesse período que nós não estamos em nenhuma dessas comemorações? Páscoa, né? Páscoa. Sim, não, na verdade, a própria lei não prevê que deve ser em datas comemorativas. A lei diz que tem que ter saídas que não podem ser superiores a 7 dias, cada uma delas, mas ela não especifica o período que deve ser feito. O que acontece? Nós temos 10 regiões administrativas judiciárias no estado de São Paulo. São unidades do Poder Judiciário. São aquelas regiões que definem as saídas temporárias. No ano passado, os 10 magistrados se reuniram e publicaram uma portaria conjunta unificando as datas de saída temporária. Então, nessa portaria, eles definiram que as datas seriam março, junho, setembro e dezembro. E no mês de março seria na terceira semana do mês, a partir das 6 horas da manhã. Seria exatamente na data de hoje, às 6 da manhã. Então, houve uma unificação das datas previstas para a concessão desse benefício em todo o estado de São Paulo. Isso foi uma decisão de uma portaria conjunta do Departamento de Execuções Criminais do Poder Judiciário Paulista. Eu não consigo entender uma coisa, coronel. Eles não estariam mais seguros saindo do que ficando retidos? Desculpa, você pode repetir? Eu não entendi. Os presos não ficariam em melhor situação saindo do que ficando detidos? Em qual situação você se refere? A nossa preocupação... Não, porque foi proibida a saída, foi suspensa a saída deles. Eles não estariam melhor fora do que dentro? Na verdade, a nossa preocupação é saber exatamente como eles voltariam. Né? Nós estamos diante de um problema e precisamos optar por um deles. Temos a saída temporária em que o preso, 7 dias depois, 35 mil presos voltariam sem controle sanitário, sem acompanhamento médico. E nós temos, por outro lado, a saída desse preso em interação com a sociedade. Então, optou-se por não permitir a saída justamente para evitar o ingresso no sistema penitenciário dessa enfermidade que está assolando o mundo inteiro. Mas aí é uma hipótese, né, coronel? Eu acho que é isso aí que revoltou os presos, calculo eu. É uma hipótese que o senhor está levantando, deles voltarem infectados. Que é uma hipótese muito real. É uma hipótese muito real. Com 35 mil presos interagindo com a população do estado de São Paulo, a possibilidade disso acontecer é muito grande. É uma hipótese muito real, né? Porque nós estamos acompanhando o crescimento exponencial da expansão dessa enfermidade no mundo, e particularmente agora aqui em São Paulo, né? Então, é uma possibilidade muito real de acontecer. Então, a gente precisa adotar medidas preventivas, porque depois que acontecer, o enfrentamento vai se tornar muito mais dificultoso. Só para finalizar, então, coronel. Espera um pouquinho só, Pedro. O preso tem direito de se recusar a comparecer à audiência de julgamento? Ele pode se recusar, Zé. Ele pode se recusar, sim. No entanto, isso se constitui numa infração disciplinar de natureza grave. Toda infração disciplinar de natureza grave gera uma apuração administrativa. Depois nós informaremos à autoridade judicial a recusa do preso em ser levado à sua presença para ser ouvido, e o Poder Judiciário, na avaliação de concessão de benefícios, vai levar isso em conta. Então, por exemplo, se o preso tiver direito à progressão de regime, o magistrado vai avaliar o comportamento carcerário dele. Constatando que ele tem uma falta grave cometida, ele pode não ter a concessão desse benefício. Coronel Nivaldo, para finalizar então, o senhor não tem números aí de quantos presos fugiram? Já tem pelo menos quantos foram recapturados aí pela polícia? Já foi passado para a Secretaria de Administração Penitenciária?
Nós temos a contagem acontecendo nesse exato momento em Porto Feliz, em Tremembé e em Mongaguá. Mirandópolis não houve fuga, tá? Nós temos recapturados até o momento Porto Feliz 178 presos, Tremembé 82 presos e Mongaguá 184. E é bom que se diga que o preso, quando foge e é recapturado, ele vai regredir de regime. Ele estava cumprindo pena no regime semiaberto, nós vamos oficiar a autoridade judiciária, e ele vai perder o direito de cumprir a pena no regime semiaberto, ou seja, ele vai regredir para o regime fechado, não tendo direito a saídas temporárias, não tendo direito a saída para o trabalho e a saída para o estudo também. Secretário, essas imagens que circularam ontem dos presos fugindo em Mongaguá, elas contribuem para um ambiente que já está muito instável, de muita irritação, as pessoas estão inseguras, estão preocupadas, estão num momento de mudança da rotina das próprias vidas. E aí uma imagem como essa, ela é um ingrediente forte ali para gerar mais instabilidade. Então, só para a gente terminar mesmo, o que eu queria perguntar para o senhor o senhor garante para o nosso ouvinte que os presídios de São Paulo estão tranquilos, pacificados e que essa imagem aqui foi uma coisa pontual? Garanto, Thaís, uma importante informação. Apesar da imagem ser impactante pela quantidade de pessoas que nela se encontra, a gente percebe que é uma imagem que não está revestida de componente violento, né? Como disse, esses presos que apareceram na imagem diariamente saem às ruas para trabalhar, né? Então, o risco que poderia ser potencialmente constatado nessa fuga, se for considerar essa situação, pode ser realizado todo dia. É importante dizer que a Secretaria da Administração Penitenciária, a Secretaria da Segurança Pública, o governo do Estado de São Paulo, logo de imediato adotou todas as cautelas necessárias para oferecer à população de São Paulo a tranquilidade necessária. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, a Secretaria da Administração Penitenciária agiram imediatamente e estão ainda até esse momento atuando e reforçando o policiamento nas ruas, no entorno, nas imediações onde ocorreram essas fugas. Então, a garantia da tranquilidade, ela está presente. E, repito, esses presos que fugiram, eles saem diariamente para exercer alguma atividade laboral ou educacional nas ruas das cidades em que a unidade está instalada. Coronel Nivaldo Restivo, secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, obrigado pela entrevista ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho e até uma próxima, Coronel. Agradeço muito pela oportunidade e um bom dia a todos.